treinamento nível 2, que é um treinamento focado para a parte de aquisição de dados. Esse treinamento nível 2, a gente trabalha principalmente os recursos eletrônicos que estão destinados hoje para um carro de competição. O foco principal, sem dúvida, é arrancada, mas a gente fala aí de um universo de sensores que a gente pode monitorar com o sistema de aquisição de dados. Então a gente fala desde conta pressão de escape, conta pressão do cárter, fala sobre pressão de sistema de arrefecimento, fala de EGT, CHT, que são os sensores de temperatura voltados para o sistema de exaustão e para a câmara de combustão. A gente fala também sobre algumas medições interessantes, como os amortecedores, fala de medições corriqueiras, como pressão de combustível, pressão de óleo, valor de lambda, coisas que a gente... RPM, então velocidade de roda, que é uma coisa muito utilizada hoje no sistema de aquisição de dados para um carro de arrancada. Então, o foco desse treinamento, inicialmente, é entender qual é o universo de sensores que pode atender um carro de competição para uma utilização avançada de análise de log. No segundo momento, a gente inicia esse treinamento trabalhando um pouquinho algumas coisas que estão um pouco à parte da eletrônica. Então a gente fala, a gente não, como no treinamento nível 1 a gente não fala especificamente somente de fuel tech, né? No treinamento nível 2 a gente fala de um universo que abrange peso volante, que abrange torque do motor, potência. Nós vamos falar também sobre assuntos importantes como embreagem, pneu, tipo de pneu, gripe de pista. O que envolve o cenário, principalmente no foco arrancada, é um pouco mais detalhado, né? Porque tudo acontece em algumas categorias, em torno de 10 até 6 segundos, então acontece tudo muito rápido. Então a gente tem que ter um discernimento de qual é o cenário da arrancada, e a gente pega muitos exemplos que a gente enxerga e que a gente vê fora do Brasil para poder trazer para os alunos dentro de sala de aula. A gente também fala de um assunto que é interessante, a gente tem quebrado alguns paradigmas aí, um assunto que é bem interessante. Há pouco tempo a gente teve contato com algumas pessoas fora do Brasil falando sobre isso, e eu comecei a estudar sobre isso e passo esse pouco de conhecimento que a gente adquiriu para os alunos, falando sobre suspensão traseira, forlink e leather bar, que são uma série de coisas que a gente entende às vezes do jeito errado ou faz do jeito errado. Isso abrange falar sobre ângulo de ataque, falar sobre amortecedor, sobre mola. Inicialmente a gente só fala sobre suspensão traseira. No futuro a gente pretende falar sobre suspensão dianteira também para carros tração dianteira, mas a gente está estudando informações adequadas para passar para o pessoal. E a gente encerra o treinamento, né, o último dia de treinamento, ele é focado para a parte de gestão de equipe. Hoje eu acho que uma das maiores lacunas que existe nas competições, principalmente na arrancada, nesse quesito, é a gestão de equipe. E a gestão de equipe envolve uma série de coisas, envolve comunicação, dedicação, relacionamento, uma série de condições para que uma equipe tenha um bom funcionamento, né? E para se buscar uma eficácia no processo de desenvolvimento de um carro, teste de um carro, tem que se ter um foco, né? A gente fala muito desse foco, foco num recorde, é o foco para desenvolvimento do carro, é o foco para ganhar o campeonato, é o foco para ganhar a etapa. Isso é muito importante, se definir o foco, e é muito importante o relacionamento entre preparador e piloto, porque o preparador é como se fosse um coach, ele é o treinador, né? Ele é o líder do time, e o piloto é a pessoa que vai executar tudo que se precisa para se buscar o resultado. Então tem que ter uma interação muito interessante entre essas duas pessoas. E o time tem que ser muito coeso para a gente poder ter esse bom resultado. A gente fala de alguns fatores motivacionais e mostra alguns exemplos fora do Brasil, como funciona as grandes equipes fora do Brasil, principalmente no mercado, principalmente nos norte-americanos, que eles têm 70 anos de história, então eles têm muita coisa para nos contribuir, para nos trazer de coisas boas, né? Então a gente tem que pegar esses exemplos bons e a gente traz isso para a sala de aula. E uma outra questão interessante que a gente também costuma falar dentro da parte de gestão de equipe é como é importante a organização de um time em termos de procedimento e checklist, né? Um checklist de
entrada do carro depois de uma competição, o que é feito de manutenção, o que tem prazo de validade, tem que ser verificado, e também se fala também do checklist durante a pista, né? Às vezes um piloto perde uma puxada por falta de combustível, né? Ou a pressão de óleo cai porque o óleo está baixo, então são coisas desagradáveis que a gente, às vezes, o respiro está cheio, pinga no óleo no chão, o carro é retirado da pista porque pingou o óleo. Então, são coisas que deveriam ter sido feitas no boxe, coisas básicas, então tem um checklist para atender isso. A gente traz ótimos exemplos para mostrar para os alunos.